Eu achava que eu não gostava de atender em consultório. Depois eu percebi que eu não gosto de atender correndo. Porque não dá pra gente conhecer o paciente, conhecer as queixas, entender a história daquela mulher em 15, 20 minutos. Eu tenho certeza que 90% não tem isso. Sim, E aí realmente acha que a mulher é enjoada, que a mulher é doida, que ela tá esquisita, que tá com alguma coisa. Mas não, tá acontecendo um monte de coisa ali dentro, né? Eu acho que além de eu melhorar a saúde física dessas mulheres, eu quero trazer essa percepção que ela também merece ser cuidada. Que ela, pra ela cuidar das outras pessoas, ela também tem que se cuidar. Ela também tem que estar feliz. Fala, turma! Mais um episódio aqui, consultório aberto, conversas que curam, inspiram e também transformam. Hoje eu tô com uma médica aqui que tem um propósito de vida super interessante. Ela quer conscientizar mulheres para que elas sejam prioridade na vida delas, não só da família delas. Então você vai conhecer a fundo essa história dessa mulher, essa ginecologista, entender os sonhos dela, os desafios, de onde ela veio. E muito mais coisa vai vir por aqui. Então seja muito bem-vinda, doutora Paola. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história. E vamos entrar a fundo aqui para entender essa história sua, né? Me conta aqui, você é natural do Paraná? Eu sou natural de Londrina, eu nasci lá. Meu pai já morava lá, minha mãe é de uma cidade pequena, próxima de Marialva, e eu fiz tudo lá. Eu fiz a faculdade lá, fiz residência, tudo na Universidade Estadual de Londrina, eu dei aula lá também. Então lá, assim, foi onde eu me tornei médica, né? Foi onde eu construí ali, comecei a construir minha carreira. Me conta, você falando do seu pai, você chegou até a se emocionar, né? Seu pai foi sua inspiração para estar hoje aqui na medicina? Seu pai que te ensinou um pouco sobre vendas, sobre pessoas? Me conta um pouquinho mais. O meu pai, eu acho que ele me ensinou a viver, né? O meu pai, ele não fez faculdade, né? Ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. Ele trabalhou muito, assim, desde jovem, para ajudar os pais também, para sustentar a família. Então, ele não teve essa oportunidade. Então, com ele, eu aprendi a importância do trabalho. Eu aprendi a ralar, eu aprendi a ir atrás dos meus objetivos, a conquistar aquilo que eu queria. Mas ele trabalhava com comércio, minha mãe fez moda também, eles tinham confecção. Então, quando eu quis fazer medicina, isso foi, assim, até um susto, né, pra todo mundo. Porque eu fugi totalmente do que eles faziam, do que eles imaginavam. E mesmo meu pai, ele não ter feito faculdade, nunca ter imaginado ter um médico na família, ele me apoiou desde o começo, né? Então, eu falei assim, quero fazer medicina. Ele falou assim, então bora. Né? Me ajudou, ele me levava para fazer vestibular, ele me colocou numa escola boa, ele pagou meu cursinho também. Então, eu tive um apoio que eu acho que nem ele sabia o que estava enfrentando ali. Também era uma coisa muito nova para ele, mas ele me apoiou muito nessa trajetória, né? Minha mãe também, mas a minha mãe, ela tinha um pouco mais de receio, né? Ela tinha um pouco mais de medo, até pelas preocupações que ela tinha com relação à profissão, de ser uma vida difícil, né? Mas meu pai não. Ele sempre é uma pessoa determinada, então eu acho que eu herdei muito disso dele, sabe? Você acha que o maior legado que você trouxe do seu pai qual que é? Eu acho que é isso, de ser uma pessoa determinada, de ser uma pessoa que vai atrás dos seus objetivos, não tem medo de trabalhar, não tem medo de ir atrás, né? Então, assim, ele não tinha preguiça. Ele trabalhava no final de semana. Quando ele queria alguma coisa, né? Ele precisava atingir um objetivo, ele atingia. Então, eu vejo que eu sou muito parecida com ele nisso. Então, quando eu falei assim, não, então eu vou fazer medicina, então eu vou fazer medicina. Então, eu vou me tornar médica. Então, eu vou ser ginecologista? Então, eu vou ser ginecologista. Eu não desisti até conseguir concluir, né? Hoje ele não tá aqui, né? Ele tem orgulho dessa mulher que você se tornou? O que você acha? Eu acho que sim, né? O meu pai, eu acho que assim, ele sempre foi meu maior fã. Tanto que, assim, ele me ajudou muito. E até quando ele faleceu, eu lembro de várias pessoas falando, assim, clientes dele que falavam assim, seu pai sempre falava de você. Então, os clientes dele sabiam de tudo que eu já tinha feito, né? Por causa que ele contava isso pras pessoas com muito orgulho, até porque eu acho que pra ele era uma coisa muito distante ter uma filha que fez medicina. Então,
eu sinto que essa minha conquista foi uma conquista dele também. E isso é muito legal, né? Você vê que uma pessoa, ela torce genuinamente por você. Então, isso é muito bom, né? É muito bonito de ver. Sua mãe, você falou que ela trabalhava com moda, né? E ela ainda trabalha com moda? Não, hoje não. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito artista. Ela... Você herdou isso dela? Não muito. Hoje minha mãe faz cerâmica, por exemplo. Ela ama. Meu sonho. Mas ela sempre foi uma pessoa muito estudiosa. A minha mãe, ela se formou até com área acadêmica. Mas ela chegou a fazer física um tempo. Daí depois ela saiu, fez administração. E no fim ela se formou em moda. Foi, acho que a primeira turma da UEL mesmo, de moda. Ela deu aula nessa universidade, ela trabalhou com confecção há muito tempo. Mas hoje ela não trabalha mais, eu acho que ela também não quer voltar. Só que ela sempre foi uma pessoa muito criativa, assim, muito das artes. Então, quando... eu até cheguei a querer fazer arquitetura, alguma coisa. Então, quando eu fui prestar vestibular e falei que ia fazer medicina, a minha mãe ficou assustada, na verdade. Porque ela achava que eu ia fazer alguma coisa mais relacionada com isso, né? Então, eu fugi totalmente ali do escopo da família, né? Pois é, e você me falou que a medicina não era a primeira opção, que aquilo surgiu porque você era boa de nota, literalmente, né? Quais eram as opções que você pensou em fazer? Olha, eu pensei em fazer tudo, porque eu gosto de muitas coisas, sempre tive esse problema. Que é um problema, mas também às vezes é uma coisa boa, né? Então eu sempre gostei de muita coisa. Eu já quis ser engenheira, eu já quis fazer engenharia civil, engenharia de produção, eu já quis fazer arquitetura, eu já quis fazer moda também, porque sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Só direito que eu não queria fazer. Mas pra mim, várias coisas eram uma opção. Então, eu demorei até realmente decidir o que eu ia fazer. Mas eu era uma pessoa que ia bem na escola, eu comecei a gostar um pouco mais dessa parte da biologia, me interessar pelo corpo humano. Então eu falei assim, vou fazer medicina. Mas eu acho que nessa época, que eu era muito nova também, eu não sabia muito o que eu ia encarar. Eu não sabia o que era ser médica. Eu acabei fazendo mais nesse impulso, né? E foi daí na faculdade, principalmente no internato, né, ali que é o final do curso de medicina, que a gente passa pelos estágios, que daí eu me apaixonei pela ginecologia. Mas eu acho que é justamente por isso, porque eu gosto de tudo. Então, quando a gente fala em ginecologia, a gente fala em cuidar da mulher como um todo. Não é cuidar do olho da mulher ou do braço da mulher, é cuidar da mulher como um todo. Da saúde feminina como um todo, né? E viver nesse ambiente que eu amo, né? Que é um ambiente ali mais feminino, que eu fui criada também, né? Porque meus pais mexiam com moda, né? Então, eu acho que eu acabei unindo, né, esse ambiente que eu sempre gostei, que é um ambiente feminino, com o cuidado que eu quero dar para essas mulheres. Mas no início da faculdade ali, aqueles 2, 3 primeiros anos ali que são mais complexos, você pensou em mudar? Não, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer dermatologia. Daí depois Tem caras de dermato. Depois eu quis fazer cirurgia plástica, né? Tanto que eu queria fazer dermatologia, depois eu queria fazer cirurgia plástica, mas todo estágio que eu passava eu gostava. Eu gostava de tudo. Então esse que era o problema, eu só não gostei de ortopedia. O resto, tudo eu gostava. Então, pra mim, era difícil eu decidir fazer uma coisa só pro resto da minha vida, porque eu queria fazer todas as coisas. Então, a ginecologia eu acho que é isso. Por exemplo, eu posso cuidar da estética íntima, eu posso cuidar da saúde hormonal da mulher, eu posso fazer uma cirurgia se essa mulher precisar. Então, acabou que envolve muitos aspectos, que é o que eu gosto, né? Eu não quero fazer uma coisa só, eu quero fazer tudo ali para aquela mulher. Eu já escutei uma frase no podcast do Caio Carneiro, que uma pessoa falou assim, uma mulher não é barata, e ela é complexa. Então eu acho que você trabalha todas essas pontas dessa mulher, né? Autoestima até. Você me falou uma coisa muito interessante no início, lá quando a gente estava conversando, dessa mulher que cuida de todo mundo, mas não cuida dela. Como que você está trazendo a consciência para essa mulher? Eu vejo muito isso, não só nas mulheres que eu atendo, mas nas mulheres com quem eu convivo. A mulher, ela foi criada para cuidar. Então ela cuida muito, ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela cuida dos pais, né? Porque tem uma idade, nossa, que a gente tem que cuidar do filho e dos pais. Volta tudo. Mas, às vezes, ela se deixa de lado.
Tá todo mundo ali com a saúde em dia, a mãe dela tá indo no médico regular, o filho tá com a nota boa na escola, ela faz o almoço pro marido, ela cuida da casa, só que a rotina dela, ela deixou de lado, faz 3 anos que ela não faz um preventivo, ela não consegue se cuidar, ela não consegue... Eu tenho paciente que já chorou no consultório porque não tava conseguindo pintar o cabelo. Meu Deus. Então, eu acho que além de eu melhorar a saúde física dessas mulheres, eu quero trazer essa percepção que ela também merece ser cuidada. Que ela, para ela cuidar das outras pessoas, ela também tem que se cuidar. Ela também tem que estar feliz. Ela também tem que estar satisfeita com quem ela é. Então, eu acho que... Então, eu tento trazer isso muito para as mulheres que eu atendo, para que elas tenham essa percepção de que elas são importantes também. E o bacana é entender o como, mas como que você desperta isso nessa mulher? Porque ela acaba que ela tá no automático. Ela foi criada entendendo que ela tem que servir, mas ela não precisa ser servida. Como é que você está conseguindo despertar essa essência dessa mulher que ela também precisa de cuidado? Gente, eu não sei. Eu não sei, mas parece que quando eu atendo alguém, eu sinto que eu sou amiga daquela pessoa. Então a gente vai conversando, a gente conversa sobre prioridades, a gente conversa sobre rotina. E a gente conversa sobre isso também, sobre a importância do cuidado. Que nem essa paciente que eu falei que ela chegou a chorar na consulta por causa que ela não conseguia se cuidar, ela queria fazer procedimento estético, não estava conseguindo, ela queria pintar o cabelo, não estava conseguindo. No retorno ela já chegou de cabelo pintado. Então, assim, eu acho que quando tem essa identificação, essa conexão, a gente acaba tendo um bom resultado ali. Quando ela vê também, eu acho que quando a mulher vê que às vezes aquilo que ela tá passando, ela tem uma solução. Por exemplo, uma mulher que está na menopausa, que ela inicia um tratamento e ela vê a melhora na qualidade de vida, isso dá forças para ela para fazer outras coisas na vida dela. É interessante perguntar isso porque são pontos que a gente vai identificando, né? Eu como consultor, como mentor, eu trabalho muito com mulher. E uma vez eu fui atender uma mulher presencialmente, cheguei lá, ela estava mal arrumada e sem maquiagem. E a primeira coisa que eu perguntei para ela, por que ela me recebeu daquele jeito? Ela não lembrava, ela não sabia por quê. Ela estava tão acostumada a ser segunda ou terceira opção que ela não lembrou que ela tinha que estar bem apresentada para falar comigo. E me veio isso na memória. Eu acho que esse papel que você está fazendo é muito bonito de resgatar isso, porque as pessoas estão no automático. As pessoas estão no automático, elas estão olhando muito para a tela e estão olhando pouco para elas, né? Mas até isso, às vezes, para a mulher vira um trabalho, sabe? Essa questão de se arrumar. Eu vejo, por exemplo, para a gente sair de casa. Pra eu sair de casa, eu preciso me arrumar uns 40 minutos antes, começar a me arrumar. O meu marido em 15 minutos tá pronto, não precisa fazer nada. Sim. Né? Então, por isso que eu falo assim, eu acho que o mundo, ele não é tão gentil com as mulheres. Não é. Né? É mais difícil ser mulher, eu acredito. E mais caro. E mais caro. Então, você tem que estar maquiada, você tem que estar arrumada, você tem que estar feliz, você tem que estar cuidando. Isso chega uma hora que esgota. Né? As mulheres estão cansadas. Então eu quero trazer um momento de paz na vida delas, né? Um momento assim que ela se sinta acolhida, que ela veja que ela pode ter um hobby, que ela pode se cuidar se ela quiser, que ela pode ser cuidada quando ela fica doente, que ela não precisa ser produtiva o tempo inteiro. Isso pra mim é muito importante que as pessoas entendam, porque isso também é muito importante pra mim, né? Porque você comunica isso, né? A sua comunicação não verbal, né? É muito boa e você passa um posicionamento muito bonito. Eu nunca tive uma mal arrumada, eu nunca tive fora de estar bem apresentável, né? Porque eu acho que você gosta de passar essa imagem para essa mulher, né? Acho que as mulheres estão se inspirando muito no seu perfil. Porque você transmite isso, né? Postura, elegância. Eu acho que... Você não é nem mais nem menos. Você acha que você vai na dose certa dentro da elegância, né? Assim, eu sempre gostei também, sabe? Tudo que é do universo feminino eu gostei. Esses dias eu estava falando com uns amigos, eles estavam falando assim, porque eu fui menina mais menino. Eu fui menina. Eu sempre gostei de maquiagem. Eu tenho vídeos, assim, de 3 anos eu passando batom vermelho. Então, assim, sempre foi algo que eu gostei. Então, isso faz parte de mim, é algo que faz parte de mim. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de ir no salão de beleza, eu gosto de conversar com outras mulheres, eu gosto de tomar café da tarde com as minhas amigas. Então, assim, e eu acho que isso faz tão bem.
eu acho que a gente tem que se permitir ser feminina, ter momentos de descanso, ter um hobby, fazer alguma coisa que a gente gosta. E o que eu vejo é que as mulheres estão perdendo um pouco, às vezes, essa essência por causa de tanta tarefa que tem que fazer. De tanta coisa que tem que fazer, de tanta coisa que tem que dar conta. Porque agora a mulher trabalha também, só que ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela trabalha pra família. E às vezes ela esquece de que ela tem que se cuidar também. Não falo assim questão de sair arrumada, ou de sair bem vestida, ou de se maquiar. Mas é de estar bem consigo mesma. Sim, posicionada, né? Uhum. E aí você passa essa postura de estar bem posicionada, né? Que eu acho que isso inspira muitas mulheres, porque não é tão complexo assim, mas é desafiador manter isso, mas isso inspira as outras pessoas, porque eu tenho certeza que desse jeito você se sente bem, né? Eu acho que é bom levar essa mensagem para essas mulheres que têm preguiça de fazer isso, né? Porque tem que ser feminina mesmo, né? E tem coisas também que a gente precisa, até por causa de profissão, né? Porque assim, mas o feminino, né? Porque o que eu acho legal é o feminino, entendeu? Por exemplo, hoje eu vi muito sobre moda de manhã escutando podcast. Então eu vi assim, hoje as formas que você está usando são formas retas. Você não está usando muitas coisas que chamam muita atenção, porque você não quer que chame atenção o seu corpo, mas sim o que está saindo da sua boca. Eu sempre tive essa visão de moda como estratégia, também de imagem. Até isso eu acho que é muito por causa da minha mãe, né? A minha mãe, ela trabalhava com isso. Então, eu sempre achei que a forma de você se vestir, de se arrumar, ela tem geralmente um objetivo. Sim. Né? Então, por exemplo, tem coisas que são do meu gosto pessoal, mas tem coisas que eu sei que são apropriadas, por exemplo, para eu atender alguém aqui no consultório. Então, por exemplo, se eu quero dar o melhor para minha paciente, se eu quero dar o meu melhor para minha paciente, o meu melhor também envolve eu me arrumar para atender essa paciente. Eu não posso vir aqui toda descabelada, com olheira, porque eu acho que isso não é dar o valor que aquela paciente merece. Né? Ela tem que ver que eu tô ali, que eu me arrumei pra ver ela. Isso é um compromisso importante pra mim, né? Porque eu vejo que, assim, às vezes tem gente que fala assim, eu vou só trabalhar, então deixa a melhor roupa pra quando vai sair. A minha melhor roupa é pra vir aqui trabalhar. Total. E a gente fala isso muito quando a gente ensina para os médicos consulta de alto valor, o que é uma entrega de alto valor, o que é um paciente aderir a um tratamento e quais são os elementos que levam para lá. E o principal que a gente começa a ver a Grazi é o posicionamento. Porque se você não está bem posicionado, nada dali para baixo vai. E tem muito médico que ironiza quando a gente começa a ensinar isso, porque ele fala assim, eu não mudo nada na minha consulta, porque ela é perfeita. Só que você vai ver, as pessoas passam, não retornam. As pessoas não aderem a tratamento. E vão embora daquela curva com aquele médico, né? Então é entender que isso, posicionamento é muito importante, a conduta é muito importante, porque quando você está bem posicionado, o que você está falando para o seu paciente? Você é importante pra mim. Eu me preparei pra esse momento e você merece isso de mim. Exatamente. Então é total o que você falou. Acho muito bacana essa parte de posicionamento, porque transmite muito essa autoridade que você passa, né? Eu falo muito pra Grazi, você é o conceito elegante de mulher. Que eu, pro meu gosto, né? Eu falo, ela é elegante. Não é nem mais, nem menos, ela é a dose certa, feminina, delicada. E as mulheres estão perdendo isso. Estão partindo para um outro lado que eu acho que não comunica o que tem que comunicar, né? E tudo na vida, por exemplo, a gente vai trabalhar numa empresa, essa empresa tem uniforme. E você vai fazer o quê? Você tem que usar o uniforme da empresa. E o meu uniforme aqui é, por exemplo, não vir com um super decote. Eu não pintar minha unha de azul, por exemplo. São coisas que talvez alguma coisa ou outra eu gosto de usar no dia a dia, mas o consultório não é o lugar de eu usar. Né? Eu sei que eu tenho que me vestir de determinada forma pra fazer um atendimento, né? Posicionamento. Você médico que ainda usa jaleco em consulta, aprenda isso. Se você precisa vestir um jaleco pra falar que você é médico, tem alguma coisa errada. Margareth Thatcher falava muito isso. Uma mulher precisa falar que ela é uma dama, ela não é uma dama. Então aqui tá a prova viva. Não precisa usar jaleco, galera. Pensa nisso. Tem muito médico que acredita que tem que usar jaleco. Não, né? Claro que assim, sempre tem espaço. Eu tenho muito ainda pra melhorar, né? Mas a gente faz com que a gente pode. Não, maravilhoso. Me conta aqui, como que você conheceu seu marido, que é araxaense, você veio de Londrina, como que aconteceu isso? A gente tem alguns amigos em comum, na verdade, e
eu fui na casa desses amigos, eu não sei, foi assim, por exemplo, setembro. E ele foi na casa desses amigos em outubro, e daí falaram de mim pra ele. Então quando a gente começou a conversar, foi mais por rede social, assim, foi por indicação mesmo. Daí a gente começou a conversar, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, tudo, até que a gente se conheceu pessoalmente. A gente começou a namorar, a gente namorou 3 anos. E daí, quando a gente foi casar, que a gente começou a conversar sobre onde a gente iria morar, né? Então, que daí a gente acabou optando por vir aqui para Araxá, né? E morar aqui, constituir família aqui. Até porque o meu marido, ele tem uma empresa aqui, né? E eu sou ginecologista. Então, para mim é muito mais fácil a mudança. E eu gostei muito da cidade também, né? É uma cidade muito acolhedora. Eu gosto de uma cidade menor também, é mais tranquilo. Então acabou que a gente se adaptou muito bem. Aqui quem bebe dessa água não volta, né? Tem isso também, né? Mas você tinha uma carreira acadêmica lá em Londrina, né? Você chegou a dar aula 2 anos. Me conta como é que foi essa fase. Você tem saudade desses 2 anos? Você ainda quer fazer isso aqui em Araxá? Porque parece que tá na faculdade de medicina. Então... Eu gosto muito de dar aula. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de passar conhecimento. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né? Então foi uma experiência pra mim que foi muito engrandecedora. Eu ficava lá. Eu cuidava de alguns do módulo no 2º ano. A gente tinha um módulo de ginecologia. E eu também lidava com os alunos do 5º ano na obstetrícia de alto risco, né? Que eu era responsável por um dos ambulatórios lá, o ambulatório de diabetes, que era o mais cheio ali. Então, era muito legal ver essa fase. E também é uma forma de eu poder entregar algo que eu tive, né? Então, eu estudei numa universidade pública. Então, nada mais justo do que eu também levar esse conhecimento, né? Para as pessoas que estão se formando ali. E é muito legal ver esse crescimento dos alunos. A única coisa que eu não gostava... Daí eu acabei ficando lá 2 anos, né? Até porque eu ia mudar pra cá e tudo mais, então não deu pra eu ficar mais tempo. Uma coisa que eu gostava também era de estar no meio acadêmico, isso eu gostava. Você gostava do meio acadêmico, né? Eu acho que essa é a essência mesmo, porque... Não, sabe o que eu não gostava? É porque tinha gente lá que não queria aprender. Eu não tinha paciência. Sim. Normal, 80%. Então, né? eu me estressava demais. Era esse que era o problema. 80% é só pra passar o tempo, né? E você tá lá pra entregar e a pessoa não quer, né? Eu super te entendo. Hoje eu sou mentor, né? Então eu ficava louca. Não, tem gente que me paga 60 mil pra não fazer nada. Eu era conhecida, assim. Entendi, eu super te entendo. Super te entendo. Tem gente que me paga uma fortuna pra não fazer nada. E me ficar reclamando. E é sobre isso. Era só isso. Mas eu gostava muito do ambiente acadêmico, eu gostava de estar ali no foco do conhecimento, né? Ver o que tem de novo, de estar nos congressos. Então, eu gostava dessa parte, eu gostava muito de dar aula, eu realmente gostava de dar aula. Quando a gente participava ali do módulo do 2º ano, que é o grupo de estudos, então ficam vários alunos ali, e daí a gente vai orientando eles na discussão dos casos clínicos. Isso daí eu achava maravilhoso, era muito legal. Eu acabei até fazendo amizade com alguns alunos, assim, a gente era alguma coisa bem descontraída. E ver o interesse deles pelo conhecimento era muito bom, né? Eu poder, assim, contribuir com um pouquinho do conhecimento que eu tenho pra até essa pessoa se tornar ali um profissional. Agora esse do 5º ano. Tinha uns que eu tinha vontade de... Mas assim, é normal. Tem gente que vai e tem gente que não vai, né? Então eu até tenho vontade de voltar a dar aula, né? Se abrir a universidade aqui, eu tenho vontade de voltar. Não, bacana demais. Me conta, você está com quantos anos de consultório já? Olha, eu me formei em 2016, né? Fiz residência, uns 5 anos, eu acho, que eu atendo. 5 anos você atende. Qual foi o caso que mais te marcou hoje, que mais te emocionou, que você guarda no coração de um paciente que você já atendeu até hoje? Alguma história que você lembra de consultório bonita, de alguma pessoa que te contou alguma coisa que você conseguiu transformar, você conseguiu mudar alguma coisa nela ou virar uma chave, que a pessoa ficou super grata? Eu acho que na ginecologia a gente mexe muito com o sonho das pessoas também, como por exemplo o sonho de ser mãe, né? Então tem algumas histórias que me marcaram muito, foi
foi dessa trajetória até ela conseguir conquistar esse sonho. Eu tenho paciente que, por exemplo, eu atendi ela na consulta ginecológica, a gente iniciou um tratamento de ovário policístico, ela já estava há anos tentando engravidar. Ela engravidou, conseguiu engravidar. Eu acabei fazendo o pré-natal dela de alto risco também na época. E até hoje, assim, às vezes ela me manda foto da criança. Então eu acho que a gente mexe muito com o sonho das pessoas. E isso, pra mim, e o sonho das pessoas é algo que me toca muito, sabe? Essa questão de você realmente conseguir conquistar aquilo que você queria. E as minhas pacientes na menopausa também. Eu vejo que muitas delas chegam, assim, às vezes... Eu até falei, até tava conversando, não sei se foi com a Grazi esses dias, eu falei assim, eu vou deixar uma caixinha de lenço no meu consultório. Porque não foi uma nem duas mulheres que chegaram a chorar em consulta. Por causa que não se reconhece mais, porque tá tendo problema no casamento, porque tá tendo problema de libido, por causa que não sente tanto calor, que às vezes tem vergonha de sair de casa e ficar suando. Quando a gente traz a qualidade de vida para essa mulher, eu acho que isso é muito recompensador. Porque você vê uma pessoa que chegou a chorar dentro do consultório, voltar e falar que tá bem, que tá conseguindo fazer as coisas, que às vezes se matriculou num curso que ela queria, que tá num relacionamento bom ali com o marido. Isso, pra mim, eu acho que não tem nada que pague. Isso daí não tem preço. Tá devolvendo qualidade de vida, né? É muito bonito ver isso e ver que as mulheres estão pedindo ajuda. Sim. Que elas não estão sofrendo caladas, né? Porque quantas já sofreram caladas da época da sua mãe, da minha mãe, que não tiveram condição de pedir ajuda. E muitas sofrem, viu, ainda. E muitas sofrem. E atravessam isso tudo sozinha, né? Sim. Tem como atravessar sozinha essa fase? Não tem, né? E às vezes, essa ajuda, ela às vezes não vem de dentro de casa. É muito difícil um marido que realmente entende aquilo que você está passando e te apoia. Infelizmente, isso é difícil mesmo. Mas você tem que buscar essa ajuda. É claro, você tem que trazer essa compreensão pro seu parceiro. Fazer com que ele entenda também. Mas você também não pode ficar achando que é aquilo ali que dentro da sua casa que vai resolver o seu problema também. Você tem que buscar outras formas de você fazer isso. Seja por meio de tratar ali da sua saúde física, tratar da sua saúde mental, fazer alguma coisa que você gosta. Então, ver quais alternativas você tem ali para que você restaure a sua qualidade de vida. Porque não pode ficar assim, né? Porque a parte emocional conta muito nessa parte, né? Muito, muito. Hoje a Grazi tá nessa fase de transição e eu sei o que é isso, porque é uma mulher de manhã, uma hora do almoço, uma tarde e às vezes 3 da noite. Então não é simples, não. Tem que entender, tem que conectar e entender que é uma fase. E eu acho que você, meu marido mesmo, vocês vivem muito esse universo, até por causa que a gente trabalha com isso, né? Eu, Graziela. Mas o que eu vejo dos maridos das minhas pacientes é que eles sempre acham assim que é coisa boba, ou que tá ficando doida, ou que às vezes tá estressada sem motivo. Então eu vejo que às vezes a mulher ela não tem essa compreensão dentro de casa. Então, isso é um recado também que eu quero deixar para os maridos. Para os maridos entender que o que aquela mulher está passando. Tentar compreender e ajudar também, porque ela precisa. É muito difícil ela passar por isso sozinha. Né? E talvez o homem nunca vai saber o que é isso. Sim. Né? Mas eu acho que o erro está na comunicação. Sim, como com que a certeza. Graziela me conscientiza nessa fase? Ela me manda vídeos de mulheres sofrendo e de maridos entendendo. Pra eu entender o que ela tá passando. Porque não é simples. Sim, não é. É um universo completamente Meu marido diferente. assiste todos os vídeos. Sim. Nós assistimos eu e ele, né? Porque a gente conecta com a mesma coisa. Mas eu tenho certeza que 90% não tem isso. Sim. E aí realmente acha que a mulher é enjoada, que a mulher é doida, que ela tá esquisita, que tá com alguma coisa. Mas não, tá acontecendo um monte de coisa ali dentro, né? Então... Na parte hormonal mesmo, eu acho que se ela não tivesse essa comunicação de me mandar as coisas pra eu entender, depois ela fala assim, você entendeu? Ó, eu tô nessa fase, fazendo isso. Então eu preciso disso. Aí eu falo, agora eu entendi. Porque não é claro pra gente. Eu aprendi que pro homem você tem que falar assim, bem claro. É claro. É isso que eu quero que você faça, é isso que eu preciso de você. Isso. Então, e às vezes as mulheres elas têm um pouco de dificuldade nessa comunicação, por causa que elas pensam também que o seu marido vai entender exatamente o que você tá pensando.
passando. Sim. E isso não acontece bem assim, né? Então você tem que mostrar pra ele o que você tá passando, vocês não estão juntos, né? E pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda. Mulher não gosta de pedir ajuda, Sim. assim, né? E não é fraqueza, não é fraqueza. É entender que realmente é isso que precisa ser feito, né? Bacana. Vamos levar aqui então para o nosso final aqui. Paula, você passou por todas as fases, acho, do consultório, né? Você veio da universidade para consultório com convênio. Hoje você está num consultório particular, mas você ainda dá plantão. Mas você está na última fase, que a gente chama dentro do processo de amadurecimento. Ai, né? mas eu gosto da plantão. Você gosta? Porque você gosta da obstetrícia, Eu né? gosto. Isso é uma paixão, né? A gente nunca tira a paixão de ninguém. Eu fico feliz, acredita? A gente trabalha isso muito dentro do legado médico, que é fazer essa transição, né? Você voltaria a atender convênio? Não. Por que não? Porque eu acho que eu não consigo dar aquilo que meu paciente merece dentro de um atendimento de convênio, né? Eu não consigo pagar, por exemplo, os custos que eu tenho atendendo um paciente de convênio 1 hora. E se eu não conseguir pagar os custos que eu tenho, eu não consigo, por exemplo, fazer um curso que vai melhorar meu atendimento. Eu não consigo investir em uma tecnologia que vai ser boa para o meu paciente. E eu acho que também é algo que eu tinha falado com a Grazi, que é que eu não... Que é que às vezes o paciente que vai pelo convênio, é claro que isso não é todo mundo, né? Às vezes ele vai pelo convênio, ele não vai por você. Então, às vezes, a gente não tem já aquela conexão que a gente tem, por exemplo, numa consulta, que eu consigo lá deixar 1 hora, 1h30 para eu conhecer essa pessoa, né, de verdade, conseguir realmente trazer uma mudança na vida dela, falar de hábitos, né. Então, hoje, eu não voltaria para o convênio. Mas nessa construção do convênio para o particular, eu acompanhei isso de perto com você sofreu muito, porque captar pacientes para um consultório particular não é simples e é uma coisa que você não foi treinada na faculdade. Exatamente. Conta como é que foi essa fase. Olha, tem também algo que me atrapalha, que é que eu sou muito ansiosa. Então, por exemplo, eu saí de uma agenda cheia e ir para uma agenda que não era cheia, isso me deixava com uma ansiedade muito intensa. Então, para mim, foi muito difícil essa transição por causa disso. Até eu realmente ter ali as pessoas ter ali as minhas pacientes, né? Até eu ter bem estruturado essa parte do consultório, até eu aprender que eu conseguia, por exemplo, mudar um pouco mais a minha forma de atendimento positivamente, né? Com essas pessoas agora. Então foi uma transição ali que foi difícil, mas valeu a pena. Não voltaria nunca, né? Não. Depois... O plantão eu gosto ainda. O plantão você gosta da obstetrícia, né? Isso é uma paixão, tem muita gente que segue nesse caminho, né? E como eu não faço obstetrícia no consultório, né? É um contato que eu consigo ter ali. Isso é bacana. Mas é o caminho que muitos médicos hoje procuram a gente para fazer isso, que querem sair desse plantão, querem sair do convênio. Sim. A maioria está cansado de atender 5, 6 pacientes por hora dentro do plantão. Tem uma mentorada nossa que está saindo do SUS, que o SUS agora botou uma meta de 7 minutos por paciente, e ela está ficando doente com isso, porque ela não consegue entender nenhum nome da pessoa, ela tem que vir o próximo, senão eles perdem premiação. Eu era concursada lá também, em Londrina, né? Eu trabalhava num posto de saúde, mas, numa cidade próxima de Londrina. Ainda que, como eu sou ginecologista, as coisas não eram tão intensas assim. Até o plantão de obstetrícia, ele é diferente de um plantão numa UPA, por exemplo, porque eu atendo só mesmo gestante. Então, era um pouco mais tranquilo, mas às vezes tinha algumas coisas, muita coisa burocrática também, que é muito difícil de lidar. E o médico é visto no SUS como o vilão, né? Muitas pessoas veem o médico como vilão. Então, é uma situação, é uma posição difícil de você estar ali. Então, parece que você tem que sempre estar provando que você está se provando o tempo inteiro, né, para as pessoas. Então, por mais que foi uma boa experiência ali para mim, é algo que eu não gostaria de voltar, né? Vou deixar para os mais jovens ali. Infelizmente, o médico ele não entende que o vilão é o sistema, né? E você nunca vai vencer o sistema. Sim. Então, o médico ele pensa que o sistema vai um dia reconhecer ele. O sistema não é feito para isso, o sistema é feito para você
passar por ele por um momento ali, quem gostar fica, quem não gostar sai, e ele nunca vai te remunerar isso, tanto o governo quanto o convênio, né? A estrutura não é feita para isso, é uma estrutura para fazer volume de atendimento, não qualidade, né? Sim, hoje você se sente uma médica mais completa, atendendo particular, entregando o seu melhor? Com certeza, né? Porque eu acho que eu posso dar para as minhas pacientes aquilo que elas realmente merecem, aquilo que eu estudei mesmo para dar para elas, né? Não é ali, não é uma consulta rápida ali só para fazer volume, ou para já ver o que é e liberar. Não, a gente consegue fazer um acompanhamento de verdade, né? E eu acho que isso faz toda a diferença num tratamento. Com certeza. Até adesão ao tratamento, né? Porque você tem que ter conexão para gerar adesão, né? E quem tá nessa estrutura de 7 minutos, acho que ele mal consegue copiar o nome do paciente. Não, 7 minutos é complicado. Essa é a nova regra do SUS. Então eu acho que esses médicos estão ficando doentes por conta disso. E a única saída para isso é virar empreendedor. Que é o que vocês não aprenderam na faculdade. E para isso vocês precisam da gente para fazer isso, né? Porque é uma disciplina que vocês não aprendem, né? Que é transformar um consultório comum em uma empresa médica que seja lucrativa, que tenha recorrência de receita, né? Acho que é o contrário de tudo que vocês aprenderam na faculdade, né? E agora que você está pegando a mão disso, né? O que você pensa para 2026? Vamos pensar aqui, quem está assistindo esse podcast, não sei quando vai estar no ar, mas hoje é dia 12 de dezembro, finalzinho do ano. Quais são os seus planos para 2026? O que você almeja alcançar em 2026? Em 2026? 2026 eu vou realizar um sonho, né? Que é eu vou conseguir levar minha mãe pro Japão também. Que lindo. Que é um sonho que a gente tem faz muito tempo. 2026 também eu quero melhorar ainda mais aqui, né? No consultório também. Trazer novidades. Principalmente em relação à menopausa, estética íntima. Alguma coisa da parte familiar que você queira trazer ou não? Não. Senão vocês vão ficar só com curiosidade, porque tem coisa pra vir por aí, viu? E vamos pensar aqui agora uma mensagem que você queira deixar para as pessoas, pensar que essa mensagem vai chegar para todo mundo, vai ser espalhada por todos os canais. Que mensagem que a Paola, não vou falar a doutora Paola, que a Paola quer deixar para todas essas mulheres que você representa aí? A mensagem que eu quero deixar é que a mulher, ela tira um tempo para ela mesma, né? Que ela merece se cuidar, ela merece ser cuidada também. Que não tem vergonha em pedir ajuda, seja na sua família ou seja também numa consulta médica. Que a gente não precisa considerar, por exemplo, a gente não precisa minimizar os sentimentos dessa mulher. Às vezes a gente acha, eu tô envelhecendo, é assim mesmo, a gente fica cansada mesmo, ou a gente perde a libido mesmo. E não é assim. Hoje em dia a gente tem recursos para que você tenha uma qualidade de vida excelente desde o começo ali da sua vida até o final dela. Né? Então, a gente passa por várias fases. A gente passa pela puberdade, a gente passa pela maternidade, a gente passa pela menopausa. Cada uma dessas fases vai ser diferente. Mas você tem que saber que você pode se priorizar em todas elas. Você pode ter uma qualidade de vida em todas elas, né? E o que eu quero é conseguir ajudar essas mulheres a passar por essas fases com mais leveza. Lindo, lindo, lindo. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio, espero que vocês tenham gostado. Que episódio bonito, vocês viram a essência dessa mulher. Então, prevenção na veia, cuidado com as mulheres, é isso que ela trouxe de mensagem. Vai estar aqui embaixo na tela aqui o Instagram dela, sigam, tem muito conteúdo. Ela manda super bem no Instagram, então tem muito conteúdo para você, mulher que quer se cuidar, que quer virar 2026 de uma forma diferente. Então, se você quer prevenção, melhora da sua autoestima, às vezes trabalhar a parte também de rejuvenescimento íntimo, tá aqui, melhor opção de Araxá, doutora Paola Suzuki. Muito obrigado e até o próximo episódio.